Vocês estão vendo a tela aí, uma tela assustadora aí, então parece que vocês estão vendo coisa da NASA, não é? Teve até um camarada que escreveu que isso aqui não é coisa de Deus, né? Acho que foi a Tatiana que escreveu. Não parece mesmo, né? Quem que inventa essas coisas todas, né? Mas notem que a gente está na última parte aí da unidade 3, vendo um assunto que chama derivada direcional. Esse assunto de derivada direcional, ele é o assunto de derivada, que a gente viu lá no cálculo 1, que a gente está revendo aqui. Só que está revendo derivada, né, aplicado a funções com múltiplas variáveis, né? Então, o conceito ampliou, né, de derivada. E essa palavra direcional aqui, ela vem porque a gente vai fazer a derivada baseada numa direção que é dada por um vetor. Então, a gente não estudou vetor aqui na aula de cálculo, né? Mas a gente estudou lá em física, lembra? De vetor, que tinha direção e sentido. Então, o vetor, ele dá a direção para a gente poder fazer essa derivada. Então, essa é a ideia hoje. Então, o assunto de hoje, derivadas direcionais. Vamos lá. Aqui eu só coloquei para lembrar vocês, né, o que é derivada, né? A gente já viu bastante esse assunto lá em cálculo 1. Na semana passada a gente conversou sobre ele também. Mas a derivada é a taxa de variação da função. Então, aqui em vermelho, ó, você tem uma função. Que é, por exemplo, o deslocamento lá da física, né? O deslocamento de um móvel. A derivada é quanto rápido isso varia em relação ao tempo, por exemplo. Aqui está em relação ao x, mas poderia ser o tempo. Ou seja, a derivada é o conceito da velocidade. É quanto rápido que varia essa função. E a expressão geométrica da derivada é a reta tangente. Então, a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1 a determinar essa reta tangente aqui. Então, quando a gente enxerga a variável, a derivada, né, num gráfico, a gente enxerga uma reta tangente. Essa é a representação geométrica da derivada. Então, por exemplo, aqui você tem um ponto, né, esse ponto aqui, e a derivada nesse ponto. Ou seja, por exemplo, qual que é a velocidade nesse ponto? Porque a velocidade muda ponto a ponto, pode notar aqui, né? Mas nesse ponto aqui, qual é a velocidade? Aí você calcula a derivada nesse ponto para responder isso, certo? Tá bom. Então, e a representação disso, né, é a reta tangente. Tá. Então, como que a gente calcula a derivada, né? A gente usa aquela tabela que a gente viu em cálculo 1. Então, aqui estão as regras, né? Função por função, para a gente fazer o cálculo da derivada. Aí, além dessa tabela, né, de regras, a gente tinha alguns casos, né, que era, por exemplo, quando você tinha duas funções, uma multiplicada pela outra, e a gente fazia desse jeito aqui. Quando você tinha uma função dividida pela outra, usava isso aqui. E essa aqui é a famosa regra da cadeia. O que seria uma função multiplicada pela outra? Então, por exemplo, aqui você tem um tipo de função, que é a função polinomial, né? Por exemplo, x², é a função polinomial desse tipo aqui. Aí você tem, por exemplo, a função polinomial, só que está dividida por a função e de x. Então, veja, aqui você tem uma função dividida por outra. Aí a gente aplica esse conceito aqui para conseguir calcular a derivada. Certo? Então, isso aqui é um lembrete aí do que a gente já aprendeu.
E aqui é o assunto da semana passada, em que a gente falou de derivadas parciais. Por que parciais, né? Porque a nossa função, né, aqui tem um exemplo de função do tipo que a gente está trabalhando, ela é de múltiplas variáveis, né? Tem x e y aqui nessa função. E na derivada parcial, o que a gente faz? A gente faz a derivada numa certa direção, ou x ou y, e então a gente não encontra uma derivada só, né? A gente tem uma derivada que é naquela direção, né? Então, por exemplo, a gente fez na direção x, né? Chamou de f, de rho de x, né? Ou f de x, que dá esse valor aqui. Como que a gente chegou nesse valor? Vamos lembrar que a gente fez semana passada. Bem, a gente aplica as regras de derivada. Como é uma função do tipo polinomial, a regra é essa daqui. Então, a gente tá derivando essa função na direção x. Então, como que a gente faz isso? Né? A representação é f de x. Então, vamos resolver junto essa derivada para ver se a gente chega nesse valor que está mostrando aqui. Então, a nossa função é x ao cubo. Aí, para resolver isso, a gente olha a regra de derivada aqui. Como que é? Olha, se é x ao cubo, você abaixa o 3, né? E faz 3 menos 1, que é o que está escrito aqui, ó, que dá 2, elevado a 2. Então, baixa o 3, fica x ao quadrado. Então, essa aqui é a solução desse primeiro termo aqui da nossa função. E essa outra aqui, né? Essa outra, esse outro termo, né? Aparece o y. Porém, como você está fazendo a derivada na direção x, o y para você vira uma constante. Ele vira uma constante. Então, o 2 é uma constante. O y ao quadrado é uma constante. E o que você faz com uma constante multiplicada por x ao quadrado? Vocês devem se lembrar que a constante a gente deixa ela quietinha. Então, nesse caso, a gente só escreve 2 y ao quadrado, que é uma constante, e deixa ela quietinha. E o resto você deriva, né? Então, sobrou o x ao quadrado. Abaixo o 2, aqui está multiplicando, tá? Abaixo o 2, 2 menos 1 dá 1. Então, 2x. Desculpa. E aqui sobrou, ó, y à quarta. Como a gente está derivando na direção x, o y é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada de y à quarta é zero para a gente. De tal forma, né, que o resultado deu 3x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, y ao quadrado, x. Então, essa daqui é a derivada da nossa função com múltiplas variáveis, né, na direção x. Por isso que a gente chama de fx, que é uma representação. E isso a gente viu semana passada, né? Vimos lá como fazer na direção y, como fazer duas vezes na direção x, como fazer depois na direção x, depois y, né? E aí se vocês não acompanharam, né, semana passada a aula, eu peço para vocês entrarem lá no canal lá, ou no APA, né, e assistir a aula da semana passada para ver isso aqui passo a passo. Tudo bem? Assistam lá para vocês entenderem. Não é tão assim. É complicado, mas é uma aplicação daquilo que a gente já aprendeu, né? Então, se vocês já puderem lá acompanhar, revendo essa aula,
fica mais fácil acompanhar depois. Oi, boa noite, Caio. Bem, hoje o Caio entrou aí com a gente. Fazia um tempo que a gente não conversava, né? Mas vamos lá. Agora sim, eu vou entrar no assunto da aula de hoje, que é derivadas direcionais. Então, quem não estiver sentado aí, senta, porque é de cair o queixo mesmo, ó. Vamos lá. Qual que é a ideia, né? Então, a gente continua, né, com uma função que é múltipla variável, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma função que tem as variáveis x, y e z. Então, por exemplo, poderia ser uma função que descrevesse, né, a geometria de uma curva. Por exemplo, isso aqui gera uma superfície, né, 3 variáveis, né? Mas poderia ser também, por exemplo, a dispersão da temperatura ao longo do forno, por exemplo. Muitas coisas, a maioria, na verdade, dos problemas tem múltiplas variáveis, né? Então, função de múltipla variável é muito comum, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer a derivada de uma função de múltiplas variáveis. Tá, a gente já fez a derivada de uma função de múltiplas variáveis na aula passada. Então, quem não viu, por favor, entra no canal lá no YouTube, no AVA, e veja. Não deixa de ver essa aula aí. Tá, mas agora, além de fazer isso, a derivada de uma função de múltiplas variáveis, nós vamos fazer isso através de uma direção dada por um vetor. Então, lá da física, né, a gente viu esse conceito de vetor. O que é um vetor, né? É quando a gente tem uma direção para seguir. Essa é a ideia do vetor, é determinar uma direção. Não só o tanto que você vai andar, né, o valor, né, o comprimento que você vai andar, mas também determinar uma direção. Esse vetor aqui, que está ilustrado aqui para vocês, ele é um vetor tridimensional. Tem 3 medidas para ele. Pode ver que eu chamei de I, J e K, que é x, y e z. Então, aqui a gente estaria fazendo uma derivada direcional num vetor de 3 dimensões, né? E a gente expressa, né, essa coisa que a gente está chamando aqui de derivada direcional através desse símbolo aqui. Então, esse símbolo na matemática é usado para isso, tá? É o delta invertido, né? Na verdade, esse símbolo aqui é um símbolo grego, o delta, que é o contrário dele, né? É um símbolo grego, mas na língua grega, né? Esse símbolo existe também. Ele significa uma palavra que é o instrumento musical que era na forma de um triângulo, tá vendo? Aí os matemáticos gostaram desse símbolo aqui, resolveram usar para derivadas direcionais. Então, quando vocês verem um símbolo desse aí, diz respeito a esse assunto que a gente está vendo hoje. E fala o seguinte, ó, nós estamos fazendo uma derivada direcional na direção do vetor v da função f. É isso que está escrito aqui para vocês. E aqui está como fazer, né? Então basta aplicar essa equação que está aqui, né? Só que não é fácil aplicar essa equação, então por isso que a gente precisa ver junto como fazer isso, né? Então o que eu tenho aqui? Qual é o primeiro termo que eu tenho aqui, né? Isso daqui é uma matriz que tem 3 termos, ó. Esse aqui é o primeiro termo dela, o segundo e o terceiro. Então, são 3 termos de uma matriz. E aqui eu tenho uma outra matriz com 3 termos. E aqui eu tenho uma multiplicação de matrizes, uma multiplicação matricial. Essa primeira matriz aqui a gente chama de gradiente. E a segunda é o versor direcional. Então, veja que eu não estou usando a palavra
vetor. Não estou usando a palavra vetor. Não estou. Eu estou usando a palavra versor. São diferentes. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra versor, ó. Mas esse termo aqui, ele é um versor. E o que é um versor? É um vetor unitário. Como assim unitário? É um vetor que tem a medida 1. Então, quando o vetor tem uma medida, o escalar dele é igual a 1, e a gente chama ele de um versor. Então, vamos supor, esse U aqui, ó, é um versor. Ora, se o U é um versor, essa medida aqui vale 1. Essa medida desse ponto até esse ponto aqui, né, o comprimento dele vale 1. Então, é esse versor que a gente tem que usar para medir a direção, certo? E o que a gente vai obter com isso, né? O que vai fazer essa conta toda aqui, né? O que vai fazer é a determinação da derivada, que é uma reta também, uma reta tangente. Só que é uma reta tangente à curva. Então, a gente tem uma casca, né, que é a superfície que a gente está trabalhando, que é definida por essa função. Essa superfície que está mostrando aqui em azul tem um certo ponto, esse ponto P, que é onde a gente quer calcular a derivada. Então, não mudou, né? A gente tem a curva e um ponto. E ali, através da curva e um ponto, a gente traça uma reta tangente a isso. Tá, só que essa reta tangente, além de ter uma curva e um ponto, ela tem uma direção. Olha só que coisa maluca. Que é essa direção aqui, ó. Porque, na verdade, eu tenho múltiplas direções possíveis. Eu não tem só uma reta passando por esse ponto aqui, né? Eu tenho infinitas retas em outras direções, ó, que tangenciam a curva e passam pelo ponto. Então, a gente precisa, para obter a derivada que a gente quer, a gente precisa saber qual é a direção que a gente vai derivar, que é dada pelo versor. Vamos tentar fazer um exemplo prático disso, para vocês tentarem visualizar o que eu estou falando, né? Então, vamos lá. A nossa situação problema dessa seção 3, né, é o cálculo do motor. Lembra? A gente já falou dele desde o começo da sessão. Então, a gente está fazendo o projeto de um motor, né? Agora, a gente está na última etapa desse projeto, em que... Só um instantinho, pessoal, tem alguém querendo entrar aqui na aula. É o Felipe. Boa noite, Felipe. Então, vamos lá, olha só. Na nossa situação problema, né? Então, nós somos um engenheiro mecânico, trabalha numa empresa que fabrica motores. Nós estamos fazendo o projeto desse motor. Nós estamos na última etapa desse projeto, né? A gente já está na seção 4, em que a gente vai estudar o arrefecimento, né? O que é o arrefecimento? É estudar a distribuição de temperatura ao longo do motor, né? Se você ultrapassa, né, a temperatura limite do material do motor, você vai ter problemas construtivos, né? Vai fundir o motor, né? É o que a gente chama de fundir o motor. Então, o sistema de arrefecimento, ele refrigera o motor impedindo que isso aconteça. Então, o sistema de arrefecimento é testado através de um medidor eletrônico e a superfície do motor pode ser modelada a partir dessa função. Então, nós temos uma função que modela a superfície que a gente está estudando o sistema de arrefecimento, né, a superfície que a gente vai estudar. E quando estuda o sistema de arrefecimento, nós estamos estudando temperatura, né? Então, a gente quer estudar a temperatura ao longo da superfície do motor, né? Então, nós vamos fazer isso através do estudo dessa função, né? Veja,
veja que todos os problemas no curso de matemática, né, a gente parte de uma função prontinha, assim, né? A gente não chega na função, né? Como que alguém chegou nessa função, né? Aí vem a física, né? O estudo do evento físico que leva você a determinar essa função aqui. Aí, depois que você entra na função, aí você usa a matemática para resolver o problema. Então, como a gente está num curso de matemática, né, que é o curso de cálculo, a gente não vê a parte anterior aqui, né, que é como chegar nessa função. A gente só vê daqui para frente, que é o que fazer com essa função, né? Então, vamos lá. Então, a gente já tem aqui a função. Nós temos que descrever o comportamento, quer dizer, determinar a taxa de variação, né, da temperatura na superfície do motor. E ele pediu para a gente fazer isso em três direções: 0 graus, 45 graus e menos 45 graus. Tá. Bem, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês acompanharem comigo é que eu queria mostrar graficamente esse problema para vocês. Para isso, a gente vai usar aquela calculadora 3D. Então, na tela aí mostrou aí para vocês o caminho que a gente vai seguir, né, dessa calculadora. Eu vou abrir ela aqui, a gente já vai dar uma olhada junto. Eu vou usar esse aplicativo, né, da calculadora 3D para representar a derivada direcional, para a gente conseguir enxergar a cara dela, né? Eu acho que isso vai ajudar a gente a entender o que fazer com ela. Vamos lá, então. Vocês estão me acompanhando aí? Estão vendo aí uma calculadora? Sim, professor. Opa, legal. Então, aqui a gente tem em azul, né? Tem uma superfície, né? Uma superfície, né? Eu vou rodar aqui para vocês verem, ó. Uma superfície. Essa superfície é gerada por uma equação. Essa equação que está mostrando aqui, ó, x² menos y². E em cinza aqui é o plano x e y, tá? Esse pontinho vermelho que eu vou deslocar aqui para vocês é um ponto que pertence ao plano x e y, e dá uma olhada que ele está sendo projetado na superfície, né? Esse ponto pretinho aqui na superfície, né? A gente dá um nome para ele, que é a imagem, né? Qual é a imagem da função? O que é a imagem da função? Né, se você pegar o ponto, né? Qual que é o ponto? É esse que está mostrando aí, ó. Eu vou fazer um ponto aqui, por exemplo, x igual a 1, y igual a 0, por exemplo. Esse é um ponto. Se você colocar x igual a 1, y igual a 0 nessa função, dá a imagem, né? Nesse caso dá 1. E veja que deu 1 mesmo, ó. Pode ver que o pretinho está exatamente na posição 1 de z, tá vendo? Então, o pretinho é a imagem, né? Que a gente chama de imagem. Mas e o resto, né? O que é o resto que a gente está olhando aí? Essa parte em vermelho aqui, né? É o corte da nossa superfície exatamente no eixo x e y. A gente aprendeu a fazer isso, cortar, né, as superfícies, né? Se vocês não viram isso, dá uma olhada nos vídeos das aulas anteriores, que a gente inclusive pega essa ferramenta, né, que é a calculadora 3D do GeoGebra, e faz cortes nessas superfícies aí. A gente faz isso juntos lá nessas aulas. Se vocês perderam essas aulas, dá uma olhada nas aulas gravadas aí para aprender como fazer isso. Tá.
Mas o que tem de novidade? A novidade nossa aqui é esse vetor que vocês estão vendo aí em preto, ó. E olha só que interessante, ó. Ele determina para mim a direção, ó. Tá vendo que eu estou mudando a direção dele? E quando eu estou mudando a direção desse vetor, ele já está calculando aqui para mim a derivada nessa direção, que é essa reta tangente aí. Então, notem, né, uma reta tangente, ó, à superfície, que passa pelo ponto lá da imagem. Isso é a derivada. É a expressão geométrica da taxa de variação da curva naquele ponto lá. Né? Tá. Emocionante, né? A gente chora de emoção ver essas coisas da matemática, né? Mas essa curva que vocês estão vendo aqui, né? É uma curva do tipo parabólica, né? Tá vendo que tem uma parábola. Aqui eu estou mostrando para vocês uma parábola ao longo de x, y e tem outra parábola aqui, ó. São duas parábolas, uma ao longo de x e outra ao longo de z, uma ao longo de x e uma ao longo de y, né? Mas essa curva parabólica aqui não é a curva do nosso problema. Então eu vou mudar aqui para a curva do nosso problema. Então lá no motor, deixa eu abrir aqui, lá no motor, a curva é o seguinte, é 1 menos x ao quadrado dividido por 9 menos y ao quadrado dividido por 16. Pronto. Ele vai plotar aqui, mudou aqui a superfície, ó, uma superfície totalmente diferente, que é essa que é a do nosso problema, do motor lá. Então a gente está estudando, né, a taxa de variação, né, da temperatura ao longo dessa superfície do motor aqui, que parece arredondada, né, um arredondamento dela aqui. Ah, tá. E, e a gente vai fazer isso, né? Para você determinar isso, você precisa de um ponto. Por exemplo, aqui eu coloquei o ponto 1, né? Mas eu poderia pôr qualquer ponto aqui. Pode ver que mudando o ponto, né? Ele muda o corte da função, né? Por isso que aparece essa função que a gente está estudando, né? Se você cortar ele em x e y, gera uma elipse. E o pretinho aqui, que é o vetor, que é o que a gente precisa fazer. Ó. Então, ele pediu para a gente fazer isso em várias direções. Né? 0, 45 graus, depois menos 45, né? Que seria o mesmo dar a volta completa e voltar para o outro lado. Né? Tá, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse cálculo na mão e o que ele vai representar lá para a gente, ó. Vai representar essa reta aqui. É isso que vocês precisam saber, né? Que a gente está calculando. A gente está calculando a inclinação dessa reta tangente à curva. Pode ver que a reta é exatamente tangente à curva no ponto que a gente determinar, né? Na verdade, na imagem do ponto, né? E na direção que a gente determinar. E notem, né, que mudando a direção, né, a gente percorre a curva, né, vai percorrendo, dá um giro na curva ali, né, que é o que a gente vai fazer. Ah, que viagem, né? Mas é a aula de hoje, é esse treco aí. Vamos lá, né? E aí, como é que calcula isso aí, né? Vamos ver. Vamos voltar ali para a apresentação.
E aí, Pamela, você está séria? Você conseguiu ver a reta que tangencia a curva ali? Só por Deus. Tá bom, disse tudo, né? Não precisa falar mais nada. Vamos lá, vamos lá. Então, acredite em mim que isso é mais difícil para falar do que para fazer. Vocês vão ver que as contas que nós vamos fazer aqui não é tão complicado. Acredite em mim. Então, aqui. Um pouquinho pior, né? Não, vocês vão ver, calma aí. Nossa situação problema. Aqui está a nossa função, aquela superfície, né, que a gente viu lá. E a direção, né? Então vamos pensar na direção que a gente vai fazer. A primeira direção que ele pediu para a gente calcular é na direção zero, né? E o que significa isso, né, para a gente, né? Então, significa que a gente vai fazer um vetor, que é um versor, né, que é um vetor unitário, na direção zero, ou seja, esse vetor ele tem um ângulo zero, que é o que estou representando aqui, ó. O ângulo está zero, ou seja, ele está em cima do x. Então essa linha preta aqui, né, é o nosso versor e ele está em cima do x, que eu estou representando aqui por i e j, que são as coordenadas do nosso versor. Então qual é a medida desse versor? Ora, anda 1 para o x e 0 para o y, que é o que está escrito aqui, ó. Anda 1 para o x e 0 para o y. Né? Só que assim, para um termo geral, né, a gente pode escrever 1 para o x, 0 para o y, como cosseno do ângulo para o x e seno do ângulo para o y. Como o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0, né, a gente obtém exatamente isso. No caso da direção 45 graus, então o nosso versor continua sendo de medida 1, né? A medida daqui até aqui é 1, só que ele está num ângulo de 45 graus. E aí vocês já estão cansados de ver isso, né? A gente rebate essa inclinação, né, em x e y. A gente faz isso toda hora lá em física, né? Olha lá, ó. E a gente tem uma medida em x e uma medida em y. Qual que é essa medida em x, né, que vai para o i? É o cosseno, porque está com um ângulo, ó, tá vendo? Ó? Cosseno está com um ângulo. Então, em x, que é o i, é o cosseno. Então, o cosseno de 45, não tem esse zero aqui, né? O cosseno de 45, a calculadora, se você colocar lá, né, na calculadora, dá 0,71 aproximadamente. Então, 0,71i é o tanto, essa medida aqui, ó, que a gente andou em x. Só que como é 45 graus, né, o mesmo tanto que a gente anda em x, a gente anda em y, é a mesma quantidade. Então, se você pegar essa medida em y aqui, é a mesma em x, porque o seno de 45 e cosseno de 45 é o mesmo valor. Então, dá 0,71 j. E essa direção que ele chamou de menos, né, 45, na verdade, é como se a gente pegasse o ângulo, né, que dá a volta toda aqui. Melhor, esse ângulo aqui, ó. Então, aqui, ó, dá 180 mais 90 mais 45. Esse ângulo aqui, ou menos 45, é o mesmo ângulo, certo? Se você pôr na calculadora lá, cosseno de menos 45, dá o mesmo valor. Pode notar, né, que o comprimento aqui, ó, né, é o mesmo daqui, né? Certo? É o mesmo aqui, ó. Só que o que acontece? Esse tanto que a gente andou aqui, para esse lado está negativo. Então, o valor do seno ficou negativo, por isso que apareceu um menos aqui. A única coisa que mudou é que apareceu um menos aqui, ó. Aqui é mais e aqui é menos. Quando a gente for para essa direção aí de menos 45. Então, o que é essa direção? 0, 45, menos 45? É aquele ângulo que vocês viram lá,
ou mudando, né? E projetando, né? Diferentes direções para a gente calcular a derivada. Tá, olha, fazer essa continha aqui é trivial, hein, gente? Né? Achar o versor, isso aqui são os nossos versores. Achar esse versor é simplesinho, é só a gente pensar desse jeitinho que eu estou colocando aqui para vocês. Ora, essa parte do versor é essa parte aqui, ó, do nosso conceito de cálculo. Então, a gente já viu como calcular esse termo aqui, que é o versor. Aqui, ó, mostrando para vocês. Professor, Pode falar. eu acho que o slide não está aparecendo para a gente. Nossa! Não está mesmo, desculpa. Vocês me perdoam? Vocês me perdoem? Agora tá, você né? Não, tudo bem, a gente repete tudo de novo. Ó, direção zero. Direção zero. Então vamos lá. Então eu estava mostrando para vocês que era um versor de comprimento 1 que está ao longo de x. Ó. Tá vendo que ele está deitadinho aqui? Vamos ver, como eu estava dizendo para vocês. Quanto que a gente andou aqui? Andou 1 para o x, 0 para o y. Que está escrito aqui, ó, 1 para o x, 0 para o y. Tranquilo, né? Agora ficou fácil, né? E no 45... Agora ficou, professor, tava moscando. Ah, opa. E no 45, que eu estava falando, eu estava mostrando para mim mesmo aqui, né? Agora vocês estão vendo. E no 45, o ângulo ele vale 1 ainda, de novo, ó, vale 1 de novo, ó. Só que ele está a 45 graus. Aí, para a gente saber o quanto ele andou para o x e quanto ele andou por y, é fácil, vocês já são especialistas nisso, né? Em triângulo. É só essa parte para o x está com um ângulo, então é o cosseno. E a parte em y está sem o ângulo, então é o seno. Né? Vocês manjam tudo isso aí. Então, ó, a parte em x é o cosseno do ângulo, cosseno de 45,071. E a parte em y é o seno do ângulo, que é o mesmo valor, que é 0,71. E na direção menos 45? É a mesma coisa, só que o versor está virado para baixo. Está para baixo. E aí, vocês notem que o tanto que você andou em x, ó, tanto que você andou em x, é o mesmo, que é para cima ou para baixo, né? Então, deu o mesmo valor, ó, 0,71. Só que o tanto que você andou em y ficou negativo, ó. Tá vendo que você está ao contrário do sentido, né? Então, é negativo. Por isso que apareceu aqui o menos, e aqui apareceu o mais. Agora sim, hein? Agora vocês viram que é fácil a gente achar esse termo aqui, que é o versor. É só pensar desse jeitinho aqui. Tá. Agora que eu convenci que isso é fácil, nós vamos ver a parte difícil, que é o gradiente. Ó. Essa parte aqui. Vamos ver juntos. E aí, preparados? Vocês estão vendo aí, né? Então, calcular o gradiente não é tão difícil, não. É só você fazer a derivada na direção x para o primeiro termo, na direção y para o segundo termo e na direção z para o terceiro termo, né? Só que nesse caso não tem o z, então a gente só tem o primeiro e o segundo termo. Então é só a gente fazer a derivada na direção x e a derivada na direção y. E como é que faz a derivada de uma curva, né, na direção x? Ué, eu expliquei para vocês hoje, mas na aula passada a gente viu em detalhe isso. Então, assista a aula passada lá, não deixa de... Se vocês não viram, não deixa de ver. Eu fico muito triste, né, porque eu olho lá no YouTube, né, mostra quem assistiu às aulas e quem não assistiu e não aparece o nome de vocês lá, eu fico triste. Mas tudo bem, vai. Olha lá, ó. Vamos fazer primeiro na direção x, para vocês verem como é facinho. Ó. Olha o primeiro termo aqui, ó, o 1.
1 é uma constante. Vamos fazer junto aqui, ó. Nós estamos fazendo o f de x, que é a derivada da função na direção x. Então, o 1 é uma constante. Qual que é a derivada de uma constante? É zero. Derivada de uma constante é zero. Tá. Aí, o segundo termo, ó, menos x quadrado dividido por 9. Ó, vocês estão vendo aqui o 1 multiplicando o x quadrado, né? Também estão vendo que você pode escrever isso aqui, ó, 1 nono, menos 1 nono, como uma constante multiplicando por x quadrado. Então, menos 1 nono é uma constante. E o que que a gente faz com uma constante? Deixa ela quietinha, não mexe não. Então, escreve aí, menos 1 sobre 9 é uma constante. E aí sobrou quem? O x ao quadrado. Sobrou só o x quadrado. E aí como que faz a derivada de x quadrado? Ué, baixo 2, né? Vezes baixo 2. E fica 2 menos 1, que é 1. Pronto. Então, 2x. 1 nono vezes 2x é a resposta para esse termo aqui. E agora tem o último termo. Bem, se eu estou derivando ao longo de x, o y para mim é uma constante. Então, aqui tem y, que é uma constante, dividido por 16, que é uma constante. Tudo isso aqui é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Portanto, sobrou só menos 2x sobre 9. E essa é a resposta. Está faltando menos aqui, ó. Menos 2x sobre 9. É a resposta do gradiente. Ah, não é tão difícil assim. Fala aí, pessoal. Vamos fazer juntos agora na direção y. Então, vamos escrever aqui, ó, o f de y. Então, vamos lá. O primeiro termo, 1, uma constante. Derivada de uma constante, zero. O segundo termo, menos x quadrado sobre 9. Só que agora a gente está fazendo ao longo de y. Portanto, x vira uma constante. Derivada de uma constante, zero. E agora sobrou só o menos y quadrado sobre 16. O menos, aí vocês enxergam lá o 1, está enxergando o 1 aqui na frente do y. Está enxergando aí, Alex? O 1, ele estava escondido aqui. Tô percebendo sim, professor. Tô vendo ele ali escondidinho. Se não estiver enxergando, você sabe o que tem que fazer. Tem que calibrar a visão, hein? Aí, ó. Enxergou agora menos 1 sobre 16, que é a nossa constante, ó. O que que a gente faz com uma constante? Deixa quieto. E aí sobrou quem? Só o y quadrado, que a gente baixa o 2, ó. Baixa o 2. E fica y elevado a 1. Então, a resposta, né, da f de y igual a menos 2y sobre 16. Está faltando menos aqui de novo. Pronto. Calculamos o outro termo, que é o gradiente. A gente já calculou esse termo, agora só falta fazer a multiplicação. Essa é fácil, ó. Vamos fazer junto aqui. Olha lá. Só que tem menos na frente de todo mundo aqui. O gradiente, os dois que a gente obteve lá, menos 2x sobre 9, menos y sobre 16, vezes quem? O nosso versor. Então, aqui está no ângulo zero. Lembra que no ângulo zero a gente andava 1 para o x e nada para o y. Então, apareceu 1 e 0. E agora tem que fazer a multiplicação, que é pegar esse cara, multiplicar por esse, né? Dá menos 2x sobre 9 vezes 1, e pegar esse cara e multiplicar por esse, que dá menos, né? 2y sobre 16 vezes 0, que dá 0. Então, sobrou só menos
2x sobre 9. Fácil, hein? E agora, na outra direção. Essa aqui é a direção 0. Agora na direção 90 graus. 45 graus, melhor dizendo. 45 graus. No 45 graus, o meu versor é o mesmo, né? O meu versor não, né? O meu gradiente é o mesmo, que é menos 2x sobre 9 menos 2y sobre 16. Só que o meu versor agora é aquele valor que a gente obteve lá, do cosseno e do seno de 45 graus, que são esses números aqui. E a gente só multiplica um pelo outro, ó. Menos 2x sobre 9 vezes 9 vezes 0,71 e menos 2y sobre 16 vezes 0,71. Menos dá menos 0,16 e menos 0,9. E na direção menos 45, que é o último aqui, que é o versor W e tal, é a mesma coisa. Só que o versor W apareceu menos aqui, né? Então aqui dá menos vezes 0,9. Aqui dá o menos, essa coisa aqui com menos, que vai dar mais no final. Pronto. É só isso? É só isso, pessoal. Estava falando para vocês que é mais difícil falar do que fazer esse assunto aqui. Você falar para o cara o que é esse triângulo de cabeça para baixo aqui, se tiver que explicar isso para alguém, você vê que você vai gastar um tempo. Emocionante, né? Não gostei muito disso, não. Não, mas assim, não é bom. Ele assusta um pouquinho, não parece tão difícil, não, mas assusta um pouco sim, professor. Vamos fazer mais exemplo para vocês verem. Então, ó, uma outra função agora. Essa função aqui. X ao quadrado menos xy. Tá? Se você entrar lá na calculadora 3D, você consegue enxergar como que é essa superfície. Nós vamos fazer o quê? Nós temos esse versor, ele deu esse versor aqui para a gente. Isso aqui veio de um certo ângulo, né? Ele já determinou o versor. A gente precisa calcular a derivada dessa função ao longo desse versor nesse ponto aqui. Então a gente consegue enxergar qual que é a direção daquela reta tangente, tá? Vamos fazer isso juntos. Vamos lá? Então, o que a gente precisa saber, né, que é a derivada direcional, ao longo do versor v da nossa função, a gente tinha dois números que eram o gradiente, que é, na verdade, a derivada ao longo de x e ao longo de y, que a gente tem que multiplicar pelo nosso versor, que é esse que ele deu aí, o 0,6 e o 0,8. Tá? Então, primeiro, como a gente já tem o versor, tá aqui prontinho aqui pra gente, a gente só precisa determinar o gradiente, que é quem que é o f de x e quem que é o f de y. Vamos fazer junto, então, esse daí. Vamos lá. Como é que faz a derivada dessa função aqui na direção x? É simples, ó. Como que faz a derivada de x ao quadrado? É só baixar o 2 e tirar 1 do quadrado, fica 2x. E depois, ó, e o outro termo aqui, né? O menos xy. Quem tem ideia de quanto dá a derivada dessa função ao longo de x? Alguém consegue chutar o resultado? Seria Não. zero, professor? Não é zero. Por quê? Porque tem o x aqui. Apesar do y ser uma constante, o x não é. Então, a gente tem uma constante. Quem é a constante? É o menos y, é a constante. E o que a gente faz com uma constante? Deixa ela quietinha, não mexe nela não. E quanto que dá a derivada de x? Olha, não é x elevado a 1? Se abaixa o 1, dá vezes 1.
E 1 menos 1 dá 0, que dá 1. Então, a derivada de x, na verdade, é 1. Né? Então, seria multiplicado por 1 aqui. Então, a resposta é 2x menos y. Tem que tomar cuidado, cara. Muito detalhezinho, né? Agora, vamos fazer a derivada na direção y. Quando a gente faz a derivada na direção y, né, o x vira uma constante. E aí, Caio, agora você consegue dizer quanto que dá na direção y? Eu, professor, Isso? agora vai dar 2x normal menos x, é isso? Não, Caio. Tem que tomar muito cuidado, ó. Porque, olha só, como a gente está fazendo a derivada na direção y, o termo 2x virou uma constante para a gente. E a derivada de uma constante é zero. E sobrou aqui menos xy. Ora, o x é uma constante. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa ela quietinha. Menos x é uma constante, deixa ela quietinha. E eu faço a derivada de y, que dá 1. Né? Então, a derivada de y é 1. Então, é a mesma coisa que menos x vezes 1. Então, a resposta é só menos x. Tem na aula passada a gente resolveu vários desses problemas assim. Dá uma acompanhada lá, por favor. Tá lá no YouTube lá, para vocês entenderem melhor como chegar nesses resultados aqui. Tudo bem. Então, esse aqui é o meu gradiente. Só que o meu gradiente, eu tenho que fazer ele no ponto, ó, nesse ponto aqui. Como que eu faço isso? Só substitui o 2 e o menos 3 aqui na função. Então, onde está escrito x, você põe 2. Onde está escrito y, você põe 3. Então, como que fica o meu gradiente? Fica 2 vezes 2 menos 3. Então, cuidado com os menos aí. E aqui embaixo fica menos 2. Aqui 2 vezes 2 dá 4. 3 dá menos com menos dá mais. Então, 4 mais 3 dá 7. Então, a resposta é 7 menos 2. A resposta não, né? O gradiente. Então, esse termo aqui é 7 menos 2. Então, escreve aqui, 7 menos 2. E o outro termo, né? Ele praticamente entregou pronto lá para a gente, né? Que era o versor. Que é o 0,6 e 0,8. E agora, como que faz essa multiplicação aqui? Fazer a multiplicação é fácil. É só você pegar o 7, multiplicar por 0,6, pegar o menos 2 e multiplicar por 8. Vamos lá. Então dá 7 vezes 0,6 mais menos 2 vezes 0,8. Que aí você põe na calculadora isso, né? 7 vezes 0,6 menos 2,08 dá 2,6. Eu estava com a resposta aqui, Beleza, pessoal. Pode ver que, apesar de ter gerado umas dúvidas aí, não é tão complicado. Pequeno treino, vocês conseguem fazer coisas desse tipo aí. E aí? Parece assustador ainda o assunto? Muito assustador? Um pouquinho assim, professor. É muita coisinha para lembrar. Muita coisinha, né? Dá uma certa emoção, né? É os detalhezinhos que vai acabar quebrando essa conta todinha aí. Então, Ela não é né? ela Aqui é vale difícil, mas
os detalhezinhos que vai quebrar as pernas aqui. Então, você conhece o ditado, né? Que o diabo mora nos detalhes, né? Vamos fazer mais um problema junto aí. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma função, ó, que descreve a trajetória de um oleoduto. Então, eu vou pegar essa função, plotar ela para vocês na calculadora 3D, só para vocês verem que se trata, na verdade, de uma montanha. Esse trajeto aí, né? Então, assim, você tá fazendo a gente está fazendo a instalação de um oleoduto, né? Ao longo de uma montanha. E a gente vai agora calcular a variação, né, dos deslocamentos nas direções x e y. Então, vamos lá. Então, eu quero mostrar aqui para vocês a nossa função, né? É 8 dividido por raiz. Tá. Então, aqui eu estou no aplicativo, né, da calculadora 3D. Esse aplicativo a gente já estudou bastante ele. Se vocês não viram ele ainda, olhem as aulas anteriores lá que a gente descreve como usar aqui, fazer corte, vários passos aí que a gente viu, né? E notem, né, mostrando aqui para vocês, ó, a trajetória, né, do oleoduto. Essa montanha parece uma montanha de cabeça para baixo, mas na verdade a montanha é outra parte da superfície, né? Então a gente sobe ao longo, né, dessa superfície, tá certo? O oleoduto vai subir, né, na parte interna aqui dessa superfície. É ao longo dela que vai se instalar, né, esse oleoduto. E a gente vai fazer isso, né, o cálculo dessa trajetória, num ponto, que é o ponto 1,1. Então, se você quiser plotar, né, esse ponto, ó, 1,1, plotei o ponto A ali, 1,1. Eu estou fazendo, eu desenhei aqui um vetor, ó, da direção, um vetor mostrando a direção que a gente pode fazer a derivada. Bem, vamos fazer a derivada para ver como fazer a conta aqui. Deixa eu voltar aqui na tela. A gente já viu ali. Opa. Pronto. Aí, pessoal, estão conseguindo ver aí a tela, né? Então, aqui a nossa função do oleoduto, que a gente já viu ali a montanha e tal. A gente tem que calcular a taxa de variação dessa função em função da altura, né? Qual a taxa de variação em função da altura, que é a cota y. Não, a taxa de variação da altura em função do comprimento. Então, a gente vai derivar em x. Na direção da altura e na posição 1. Então, a direção nossa, ele está falando o seguinte, ó, caminhe
na direção da altura, nosso versor. Nós vamos usar esse conceito aqui para fazer esse cálculo, né? Então, o que seria esse versor na direção da altura, né? Ele quer que a gente ande em Y. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Então, imagina lá o X e o Y, né? Aonde que nós vamos andar aí, né? Nós vamos andar aqui, ó. Nós vamos andar só nessa direção aqui. Então, o nosso versor, ele tem a medida 0 para o y, para o x, né, que é o y, e 1 para o y, tá? Então, o nosso versor, né, a gente pode escrever ele como 0 e 1 j, ou seja, só escrever j. Então, o nosso versor é igual a j. Ou, né, escrevendo em termos de matriz, né, seria 0 para o x, 1 para o y. Então, esse é o nosso versor, né, porque a gente está ao longo da direção da altura. E aí a gente tem que calcular o nosso gradiente. Para calcular o nosso gradiente, a gente faz a derivada da função em x e em y, né? Em z não tem, nessa função aqui não tem. Então, em x e em y. Então, a gente só tem que fazer a derivada dessa função em x e depois em y. Só que fazer a derivada dessa função já traz um pouco mais de emoção, né? Ainda mais emoção, né? Traz ainda mais emoção para nós. Por quê, né? Porque vocês podem notar que você tem uma função polinomial, né? Dentro de outra função, né? Que é a raiz quadrada aqui, né? Então, o único jeito da gente calcular, né, a derivada dessa função é aplicando a nossa tão amada regra da cadeia. Então, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia aqui para calcular a derivada. Mas, na regra da cadeia, a gente fazia uma transformação, né, de funções, né? Então, para fazer essa transformação das funções, eu estou usando a letra U. Então, eu inventei aqui, ó, a função U. Quem que é a função U? É a função que eu vou usar para fazer a transformação para aplicar a regra na cadeia. Quem que é a função U? É todo esse termo aqui. Então, U vale tudo isso. Tá? E aí eu escrevi a nossa função x e y, né, em função de U. Se U vale tudo isso, como que fica a nossa função? Fica 8 dividido por raiz de U. 8 dividido por raiz de U, né, a nossa função. Só que o que significa raiz quadrada, né? Então, a nossa função é 8 dividido por raiz de U. Só que o que é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada é a mesma coisa que você pegar o U e elevar ele a meio. A gente já viu isso, né? Então, escrever a raiz quadrada é a mesma coisa que pegar um número e elevar a meio. Se você fizer na calculadora raiz quadrada e elevado a meio, você vê que dá o mesmo resultado, né? Só que ele está dividindo aqui, né? E quando tem um treco dividindo, a gente pode passar esse termo para cima, né? Só que o exponente, né, fica negativo quando passa para cima. Então, o U, estou jogando ele aqui para cima, fica elevado a menos meio. Né? Então, se você pegar o 8 e multiplicar por U elevado a menos meio, é a mesma coisa que escrever 8 dividido por raiz de U. É a mesma coisa isso aqui. Né? Mas isso vocês já sabiam, né? Só estou falando para lembrar vocês. Então, a nossa função, né, f de U, ela fica assim, 8 vezes U elevado a meio. Olha que lindo. Tá. E aqui, então, basta eu aplicar a regra da cadeia, né? Que não precisa estar preso para saber como que faz. Olha, é só aplicar isso aqui, olha só.
a nossa derivada, né, d rho dx, né, ou seja, a nossa derivada parcial na direção x, usando a regra da cadeia, fica a derivada de f em u e a derivada de u em x. Como que eu faço cada coisa dessa, né? Vamos fazer junto aqui. Vamos lá. Então, vamos primeiro calcular esse termo aqui, ó, a derivada de f em u. Ó, então eu tenho que fazer a derivada desse treco aqui, é isso que eu quero fazer, ó. Que eu uso a regra do polinômio para fazer isso. Qual que é a regra? Ó, o 8 é uma constante. O que eu faço com a constante? Deixo ela quieta. E o menos meio? Eu baixo o menos meio. Então fica multiplicado por menos meio. Baixo o menos meio. E o menos meio, eu pego menos meio menos 1. Né? Por exemplo, a gente pegava 2 menos 1, dava 1. E quanto dá menos meio? Quanto dá menos meio? Menos 1. Ora, basta fazer o mínimo múltiplo comum aqui, né? Entre 2 e 1. Dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 1 dá 1. Menos 1. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 1 dá 2. Então dá menos 2. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, menos 3 dividido por 2 é o resultado de menos meio menos 1, que é o que sobra aqui em cima. Ó. Então, basta pegar o u e elevar ele a menos 3 sobre 2. Olha que tranquilo. Então, esse termo aqui, ó, é o resultado do primeiro aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, ó. E o segundo termo aqui, né? O segundo termo é derivar essa função u aqui, ó. Que é simples também, vamos ver. A gente tem que derivar o u no sentido x, né? Então, vamos lá. Menos 2x ao quadrado. Vamos olhar para esse termo aqui, ó. Menos 2x ao quadrado. Menos 2 é uma constante. Então, fica menos 2, constante, deixa quietinho. Que multiplica x ao quadrado. Abaixo 2, 2 menos 1 dá 1. Então, 2 vezes 2x. Agora, olha esse termo aqui, ó. Menos y ao quadrado. O y, como a gente está derivando em função do x, é uma constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, dá mais zero. E mais 10 é uma constante, derivada de uma constante, zero, dá zero. Então, só sobrou menos 2 vezes 2x, dá menos 4x. Então, 4x menos 4x é o resultado desse outro termo aqui. Então, aí basta multiplicar um pelo outro. Vamos lá. Dá 8 vezes menos meio vezes o u elevado a 3 sobre 2. Só que quem que é u? É tudo esse termo aí. Então, você põe tudo esse termo aqui, ó. Menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado mais 10. Tudo isso elevado a menos 3 sobre 2. Ah, tá bom. E aí, o que eu faço com isso? Multiplico o outro termo, que é o menos 4x. Então, tudo isso vezes menos 4x. Aí é só fazer a continha dessa multiplicação aí. Vamos fazer juntos. Deixa eu apagar esse aqui. A gente faz ali. Então, vamos lá. Dá 8 dividido por 2
né, daria 4. 4 vezes 4, ao 4 que deu aqui, vezes esse 4 aqui, 16. Só que aqui está menos. E aqui está menos. Então, menos com menos dá mais. Então, sobrou mais 16. Só que mais 16 o quê? Mais 16x. Tem o x aqui também. Que multiplica esse outro termo aqui. Esse outro termo está elevado, né, a menos 3 sobre 2, que eu posso passar para baixo, né? Então, dá 1 dividido, né? Então, como está menos, eu passei para baixo todo esse termo, que é o menos 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 10, elevado, não a menos 3 sobre 2, porque eu passei para baixo, a 3 sobre 2. E aí, se eu pego 16x e multiplico por 1, aí eu encontro a resposta. Olha só. Que é essa aqui, ó, 16x dividido por menos 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 10 elevado a 3 sobre 2. Só fazer isso, pessoal. Já chega nesse valor. Só que eu tenho que descobrir o meu gradiente, né, no ponto, né? Qual que é o ponto? É o ponto 1, 1. Então, basta colocar onde está x1 e onde está y1. Aí você encontra esse número bonitinho aqui, 0,86. Só fazer essa conta na calculadora, colocando o x igual a 1 e o y igual a 1, dá 0,86. E aí? Acabou? Acabou. Esse primeiro termo aqui, ó. Agora tem que fazer esse outro aqui na direção y. Que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, passo a passo, a mesma coisa. Dá esse resultado aqui. E se você coloca o 1 aqui, dá esse número aqui. Para a gente não passar a noite inteira aqui fazendo conta, né? Fica aí o desafio de vocês fazerem depois essa derivada aqui em função na direção y para ver se bate esse valor aqui. E depois é só fazer a multiplicação, né? Então, esse daqui são os dois números que a gente obteve do gradiente. O nosso vetor aqui, que é ao longo da direção da altura, né? Que é o 0,1. Faz a multiplicação, esse termo vezes esse termo, esse termo vezes esse termo. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 vezes 1, dá ele mesmo. E aqui a gente obtém a nossa resposta. Olha só. Muito fácil, hein, pessoal? E é isso. Ficamos por aqui. É só fazer isso, pessoal. Vocês viram que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas no final não é tanta conta assim, né? O que você achou, Pamela? Seja sincero. Coisa de outro mundo. Muito bom. Estou Então, assim, perplexo. muito bom, Alex, muito bom. Então, assim, você vê que depois, né, que vocês terminarem esses exercícios, já montam um currículo, manda para a NASA, né? Eu acho que o pessoal lá deve estar precisando de engenheiro que sabe fazer essas contas aí. O problema é que se a gente faz e aceita, você vai ter que fazer muito cálculo desse daí. Eu estou fora disso. Vai que Beleza. cola. Olha que cola. Tá bom. Mas, assim, não fica desesperado, não.